Oliveira, boa noite, aguardando mais uma excelente live. Aguardando a análise dos 140, quero muito fazer mestrado nos Estados Unidos. Qual a chance de ser aprovado? Em caso de negativa, meu de turista será cancelado? Quais cuidados para quem está pensando nessa opção? Olha, eu tive uma consulta na semana passada que falou justamente sobre isso, né? O cliente tinha sido aprovado já no NW especificamente, e aí ele também tinha tido a oportunidade de vir fazer um MBA aqui nos Estados Unidos. E ele queria saber se isso poderia acarretar em algum problema. Hoje, o consulado, ele pode, né, negar o seu visto de estudante e cancelar o seu visto de turista, caso você tenha um visto de turista, se ele entender que você não tem uma intenção compatível com a de um não imigrante. E aí vale lembrar que o I-140, ele pode, na interpretação do oficial consular, ele pode ser utilizado pelo oficial consular como base para dizer, não. Você quer morar nos Estados Unidos e por isso eu vou negar o seu de estudante e também por isso eu vou cancelar o seu de turista. Claro, existe uma normativa da USCIS falando que o I-140 protocolado, um Labor Certification protocolado por si só, não deveriam ser utilizados como presunção de intenção de imigrante. Mas essa é a normativa da USCIS para os agentes da USCIS ao julgar troca de status. Não é a normativa para os oficiais do consulado, que tem muito mais discricionalidade, que pode olhar para sua cara e falar não, simplesmente não, né? E não precisa te dar nenhuma justificativa para isso. Então precisa ter muito cuidado com isso, porque não é nada garantido. Precisa sim demonstrar que tem vínculos com o Brasil. Mas e aí, se me perguntarem do meu I-140? Seja sempre honesto. Sempre. Honestidade é tudo, né? Eu estava até comentando hoje com a Alessandra que em outros momentos eu passei por situações em que as pessoas instruíram a pessoa a mentir no consulado e eu olhei, abaixei a cabeça e falei, não faça isso, né? Então, a minha instrução é sempre essa. Coloque todas as informações no seu DS 160. Na entrevista, se for perguntado sobre o seu I-140, você vai falar, sim, eu tenho 140 aprovado. É um plano futuro. É um plano futuro. Eu pretendo voltar para fazer a entrevista consular. A minha priority date não está current, né? Então, eu quero ir para não perder essa oportunidade de um mestrado. Se for escola de inglês, desiste. Não tem como. Primeiro que eles já estão negando a maioria das pessoas com escola de inglês. Segundo que se você tem um 140 aprovado e está pedindo escola de inglês, a chance deles negarem é muito maior. Muito grande. Então, não faça se for escola de inglês. Mas... porque ainda tem um risco de... se for mestrado, um curso de graduação, né, que é uma questão de oportunidade, é uma questão de, né, crescimento profissional, e o oficial sabe disso, aí eu acho que vale a pena, de repente, tentar. Eu ia falar, porque eles voltaram com aquela coisa quase que obrigatória. Semana passada a gente ouviu 3 relatos de clientes de vistos de turista cancelados no ato do pedido do visto de estudante para idiomas, né, infelizmente. Porque a gente, às vezes, né, a gente fica realmente chateado e tal, porque o cliente foi lá tentar uma outra coisa e voltou não só com o visto que ele queria conseguir, ele não conseguiu, como ainda saiu de lá com menos o visto que ele já tinha no passaporte, né, e a gente teve 3 relatos, só na semana passada, de pessoas com visto de turista cancelado no ato da entrevista do visto de estudante. Então precisa ter sempre muito cuidado com aquilo que você fala, sua representação é muito importante, você não pode mentir. Então, se você vai ganhar um imóvel porque você é herdeiro, não fala que o imóvel é seu, entendeu? Ele vai ser seu. Ele pode ser até seu um dia, mas ele não é seu hoje. Mas hoje... então você vai falar o quê pro oficial? Eu não tenho imóvel. Agora, se o oficial te pergunta, você conhece alguém que está nos Estados Unidos? Sim, eu conheço. Se você conhece, fala, eu conheço. Você tem um 140 protocolado? Sim, eu tenho um 140 protocolado. É melhor você sempre tratar com a verdade. Só que isso não significa que você vai responder aquilo que não foi perguntado, né? Então, se o oficial não te perguntou nada, você não vai falar nada. Só o formulário já falou. Agora, se o oficial te perguntar, fale a verdade. Porque é muito melhor do que depois ter a consequência de um fraud or misrepresentation nas suas costas. Samuel mandou superchat. Muito obrigado, Samuel. Posso enviar evidências com datas de criação, assinatura ou produção posteriores à priority date?
ou isso pega mal para responder a RFE. Samuel, você pode ter, por exemplo, cartas escritas após a data de priority date, mas essas cartas não podem trazer fatos novos. Ou seja, a carta pode até ter sido escrita depois. Mas para corroborar uma coisa que já estava no seu processo. Ou então que já aconteceu antes da sua priority date. Vamos supor aqui, né? Eu tenho um cliente que é de TI e ele fechou um contrato enorme com, sei lá, vou colocar aqui, com a Microsoft. Fechou um contrato enorme, né? Se esse contrato foi fechado após a data de prioridade, ele não pode utilizar esse contrato para mostrar que, olha, eu sou elegível sim, eu tenho um bom posicionamento e tudo mais. Ele não pode. Agora, se o contrato foi fechado antes, se ele já tinha fechado esse contrato, ele pode pegar uma carta de um diretor da Microsoft agora falando sobre o contrato que ele já tinha fechado antes. Por quê? Porque isso não é algo que aconteceu após a data de prioridade. Está se referindo a um fato que é anterior à data de prioridade. E aí não tem problema nesse sentido, tá?